Oi, galera do Futeboleiros, olha nós aqui passando para gravar mais um vídeo agora do concurso 1217 da Loteca. Como de sempre, primeiramente agradecer as pessoas que participaram do 1216. Fizemos 9 pontos no cartão. No cartão que eu fiz com os amigos, a gente fechou os 13. Enfim, então você que está aí do outro lado aí, que é novo, está assistindo pela primeira vez o nosso conteúdo, né? Deixe seu like aí, não paga nada, né? Compartilhe, né? E se inscreva. Preciso de inscritos até o final do ano e chegar à marca de 1000. Então me ajude aí. E você que já é antigão aí, acostumado com o nosso trabalho, né? Da humildade, pode também compartilhar com seus amigos e deixar seu like, tá bom, galera? Então o prêmio está acumulado de 1 milhão, né? Como todos sabem, houve 40 ganhadores, cada um vai receber pouco mais de 24 mil reais. Ainda bem que a Lotec está dando um prêmio bom, né? De 1 milhão de reais toda semana, quando não acumula. Enfim, a gente está buscando sempre fazer apostas mais audaciosas, né? Vou fazer a nossa aposta com 5 duplo, tá? E a gente precisa tentar. Precisa não, a gente vai tentar ganhar, né? Porque é difícil demais a Lotec. Esse fim de semana tá bom, tem mais é Brasileirão. Só tem um jogo da Premier League que é do Aston Villa com o Manchester City. O resto tudo é Série B e série A, tá? Então a gente vai palpitar aqui, tá? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal aí, por favor, me ajude, tá? Vamos lá aos palpites agora, tá bom, galera? No jogo 1 entre Palmeiras e Cruzeiro, né? O Palmeiras perdeu para o Flamengo, né? No último confronto aí do Brasileirão, 3-2, um grande jogo. Vai jogar hoje com o time da LDU, né? Pela Libertadores, semifinal. Cruzeiro vem de uma vitória também, né? Vem de uma vitória aí contra o time do Fortaleza de 1-0, né? O Fortaleza pressionou assistir esse jogo. Um jogo difícil aqui, a gente vai ter que jogar o primeiro duplo, né? O Palmeiras é líder no saldo de vitórias, né? O Cruzeiro é o terceiro colocado. Então vamos lá, esse primeiro jogo aqui, eu acredito de um jogo muito disputado. Eu vou de Palmeiras e vou de Cruzeiro, eu vou aberto, tá, galera? O Palmeiras vai se desgastar muito hoje, né? Jogando lá na altitude do Equador, de Quito, né? Da LDU. Então eu acredito aqui no jogo difícil do Palmeiras, né? Então eu vou de Palmeiras e Cruzeiro, nosso primeiro duplo, tá bom? E vamos ao segundo confronto Série A, Atlético Mineiro e Ceará. São dois times brigando aí para permanecer na Série A. Lógico que o Atlético tem muito mais camisa, muito mais elenco, né? Muito mais investimento que os times do Ceará. E o Ceará vai jogar, né? Vem de uma derrota para o Botafogo, né? No último confronto, perdeu em casa por 2-0. Hoje ele ocupa a 13ª posição e o Atlético Mineiro está na 15ª, com 33 pontos. O Atlético Mineiro pela Série A, dos últimos 5 jogos, só venceu um. Perdeu 2, empatou 2. O Ceará, dos últimos 5 jogos, ele venceu 2, perdeu 2, empatou um. Tem 35 pontos. O Atlético Mineiro, 33. Favoritismo aqui do Atlético Mineiro. Favoritismo do Atlético Mineiro, com certeza, né? Sem dúvida. Então aqui a gente vai de Atlético Mineiro seco. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Coloque uma zebrinha aqui. Um empate ou até mesmo uma beliscada do Ceará. Difícil, mas aqui quem gosta de zebrar, vamos lá. Cabe uma zebra aqui, viu? No jogo 2, empate ou vitória do Ceará. Mas vamos de Atlético Mineiro seco, tá, galera? No jogo 3, Vitória e Corinthians. É um jogo de confronto direto, quase, né? Porque o Corinthians hoje, ele está ocupando a 11ª posição. Confronto direto, que eu digo lá embaixo da tabela, né? Ainda brigando para se deixar firme lá em cima na tabela. E o Vitória venceu 2 últimos jogos, contra o Bahia e contra o Santos, fora de casa. Um grande jogo que o Vitória fez contra o Santos. Hoje ele é o 17º com 31 pontos. Se ganhar do Corinthians, vai jogar em casa, vai estar lotado o Barradão. Ele vai para 34 pontos, né? E passa do Santos, né? E vai depender muito do confronto entre o Santos e o time que o Santos vai jogar, que é justamente com o Botafogo. E é fora de casa. Então o Vitória tem tudo para poder sair dessa zona de rebaixamento nessa semana. E o Santos que se cuide, né? E o Corinthians, né? Vai de franco favorito quando ele joga em casa, mas o Corinthians faz uma boa campanha fora também. Joga um time consistente. A galera do Corinthians aí pode confiar, viu? Que eu acho que vai ser um jogo bom, difícil. E do Vitória vai pintar a vitória, lógico, né? O triunfo. Eu vou aqui de vitória e vou de empate, tá? Um duplozinho, tá? Que caberia um triplo nesse jogo. Atlético e América Mineiro pela Série B, galera. Vamos lá ver o palpite. Esse confronto da Série B, ele é um confronto de equilíbrio, né? O Atlético hoje ele é o 16º com 37 pontos. Os últimos 5 jogos foram apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates.
Enquanto que o América Mineiro é o 14º colocado com 38 pontos, diferença de 1 ponto. Muito parecida a campanha deles dois, né? O América Mineiro vem de um empate, né, com o CRB. Dos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. É um jogo difícil de palpite, muito difícil. E o Atlético ele é muito forte, né, jogando dentro de casa. O América Mineiro é muito irregular. Então, por esse aspecto aqui, eu vou de Atlético seco no jogo 4, tá bom, galera? No jogo 5 pela Série A, Fluminense e Internacional. O Internacional vem de uma derrota, né? Perdeu para o Bahia no jogo atrasado por 1-0. Enquanto o Fluminense também perdeu, né, para o Vasco no Clássico. É um jogo difícil de palpite aqui, muito difícil mesmo, entendeu? E hoje na tabela de classificação, né, o Fluminense, ele tá querendo subir, né? Hoje o Fluminense, ele tá ocupando a posição de, deixa eu ver aqui, galera, na classificação, só um minuto. O Fluminense hoje, o Internacional sei que tá lá embaixo, né? O Fluminense hoje é o 7º colocado com 41 pontos, os últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Inter dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, um empate parecido, hoje é o 14º com 35 pontos. O time do Internacional jogou sem o Alan Patrick no meio de semana aí contra o Bahia. Foi um jogo muito difícil para o Inter. Bahia muito forte. E um jogo aqui que a gente merece cuidado, tá? Eu vou arriscar aqui Fluminense e vou arriscar um empate, tá? Nosso terceiro duplo. No jogo 5. No jogo 6, o Sport contra o Mirassol, né? O Sport é o lanterna, como todo mundo sabe. O Mirassol voando no campeonato. Literalmente voando mesmo, tá? Hoje o Mirassol briga pelo Libertadores, já é o 4º colocado com 52 pontos. Os últimos 5 jogos foram 3 vitórias seguidas. Ganhou do São Paulo 3-0, ganhou do Internacional 3-1 e ganhou do Fluminense de 2-1. A última derrota foi 3-0 para o Corinthians, né? Então, assim, é um jogo, para mim, um dos mais favoritos da tabela da grade da loteca, apesar do Sport jogar em casa. O Sport vem jogando até bem, mas o Sport aqui não faz gol, né, na verdade. Eu vou de Mirassol no seco aqui, no jogo 6, coluna 2. Fortaleza e Flamengo pela Série A, jogo 7. Fortaleza tá ali também na zona da degola, né? Fortaleza hoje ele é o 19º colocado com apenas 24 pontos nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. E o Flamengo, né, vem de uma vitória contra o Palmeiras 3-2 e de 3-0 no Botafogo. Dos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, uma derrota e um empate. Jogou ontem com o Haas, venceu de 1-0, desgastou, mas o Felipe Luiz declarou hoje que vai jogar o jogo da vida dele contra o Fortaleza. Aí tu imagina, né? O time tem um elenco espetacular, o Fortaleza na má fase. Então aqui, gente, no jogo 7 eu vou de Flamengo seco, coluna 2, tá? Mas aqui caberia um empate, tá? Fortaleza é muito perigoso, apesar da má fase. São Paulo e Bahia. Eita, que jogo difícil no jogo 8, meu Deus. O São Paulo hoje está ocupando ali a 9ª posição com 38 pontos. Dos últimos 3 jogos, 3 derrotas seguidas, uma vitória e outra derrota. Então, 4 derrotas e uma vitória. E o Bahia está na 5ª colocação com 49 pontos. Os últimos 2 jogos foram 2 vitórias, né, seguidas. 4-0 no Grêmio, 1-0 no Inter. Perdeu para o Vitória no Clássico, venceu o Flamengo por 1-0, né? E perdeu para o Botafogo por 2-1. Então, gente, jogo difícil, 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 difícil. Mas aqui eu vou de empate, tá, galera? Eu vou de empate nesse jogo, tá? E quem quiser botar São Paulo, como eu vou fazer, eu vou botar São Paulo e empate no jogo 8, nosso quarto duplo. Aston Villa e Manchester City. Gente, eu assisti o jogo do Aston Villa contra o time do domingo passado, sábado passado, domingo passado. Eu não lembro qual foi o confronto que ele fez, mas ele conseguiu virar o jogo, entendeu? Ele conseguiu virar, não, ele conseguiu fazer um gol no final. Um grande jogo. Eu não lembro qual foi o adversário. Se foi o Tottenham, não. Foi o Tottenham, foi. Ganhou de 2-1. Então, o Aston Villa, para mim aqui, ele tá jogando futebol muito bom. E esse jogo aqui eu vou de empate. Manchester City e Aston Villa eu vou de empate. O jogo pode acontecer muita coisa, mas eu vou arriscar o empate. No jogo 10, entre Botafogo, né? Botafogo, meu filho. Botafogo do Rio e o Santos vem de uma vitória. O Botafogo, né? 2-0 no Ceará, fora de casa. E o Santos em casa perdeu
para o Vitória, né? Hoje na classificação o Botafogo está lá em cima, né? Brigando no sexto colocado com 46 pontos. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas. E o Santos, nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. Dois empates, 2 derrotas. Hoje ele é o 16º com 31 pontos, na beira da zona maldita, como o pessoal chama. É um jogo difícil, tá? Jogo difícil pro Botafogo. O Santos não vai querer perder, né, querer se distanciar dessa zona de rebaixamento. Mas aqui eu acredito que o Botafogo deva vencer o confronto. Eu vou de Botafogo seco, tá? Grêmio e Juventude, outros dois times aqui que estão. O Juventude tá brigando, né? O Juventude hoje ganhou, né? Do último jogo do time do Bragantino, que tá numa má fase. Mas nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória do Juventude, né? 3 derrotas e um empate. E o Grêmio perdeu, né, o último confronto para o Bahia, 4-0. Os últimos 5 jogos foram 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Eu acredito no jogo difícil. Esse aqui para mim eu chamo um clássico. E no clássico eu vou de Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai se impor, né? Precisa vencer para se distanciar, né? O Grêmio hoje, ele, como eu falei, o Grêmio hoje era o 12º com 36 pontos e o Juventude 18º, mas eu vou de Grêmio seco na coluna 1, no jogo 11. CRB e Atlético Goianiense pela Série B, o CRB ainda lutando para tentar subir, né? O CRB ainda tem um fio de esperança aí para quem sabe acender a Série A novamente, né? Enquanto que o Atlético Goianiense está ali no meio da tabela, brigando, tentando chegar. Hoje o Atlético Goianiense ele é o 10º colocado com 48 pontos, vem de uma vitória contra o Vila Nova. Dos últimos 5 foram 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Enquanto o CRB é o 9º colocado, né, com 48 pontos também, 2 empates seguidos, né, empatou em casa com a Ferroviária, empatou fora com a América. Dos últimos 5 jogos, apenas uma derrota, 2 empates seguidos e 2 vitórias. É um jogo que para ambos é muito importante, tá? E aqui eu vou de CRB seco, no jogo 12, tá? CRB de Alagoas. Bragantino e Vasco. Gente, aqui eu vou colocar nosso último duplo, tá? O Bragantino tá muito irregular, jogando muito ruim. E o Vasco, uma ascensão incrível com o Diniz, né? O time com o Ryan. Tá muito bom, o time jogando firme, defensivamente, agressivamente. Hoje o Vasco já briga até por coisas melhores, né, lá na frente. O Vasco hoje ele venceu o Fluminense no último clássico, na segunda-feira, né? Então, assim, na verdade, o Vasco de uma hora para outra mudou, né, da água para o vinho, né, na minha opinião. Mudou muito o futebol. O Vasco hoje é o 8º colocado com 39 pontos. Os últimos 5 jogos, 3 vitórias seguidas. 2-0 no Fluminense, 2-0 no Fortaleza e 4-3 no Vitória. Perdeu o último confronto, foi para o Palmeiras 3-0. Enfim, eu acredito que o Vasco deve vencer, mesmo fora. E o Bragantino tá caindo pelas tabelas, literalmente, tá? O Bragantino hoje, ele tá jogando, ele tá na 10ª posição com 36 pontos. Os últimos 5 jogos, apenas uma vitória, 2 derrotas seguidas e 2 empates. Então, gente, aqui eu vou colocar empate e Vasco da Gama, nosso último e quinto duplo. E para encerrar, Vila Nova e Ferroviária, né? São Paulo, pela Série B. É um confronto aqui de gente que busca alguma coisa no campeonato, né? O Vila Nova e a Ferroviária, né? Ambos brigando por alguma coisa melhor, como eu tô falando. Hoje a Ferroviária tá ali na beira da zona de rebaixamento com 38 pontos, né? Dos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas, uma vitória, né? E o Vila Nova no meio de tabela, na 12ª posição, com 43 pontos. Os últimos 5 jogos, apenas uma vitória em cima do Amazonas, vem de uma derrota para o Atlético Goianiense de 3 empates. Jogo difícil, difícil mesmo. E a Série B é um jogo muito, muito disputado, tá? Mas acho que o Vila Nova não vai perder a oportunidade. Então, na minha opinião, eu vou de Vila Nova no jogo 14, coluna 1. Vejam bem que tem muitos favoritos na coluna 1, né? E a gente tem que apostar muito na coluna 1 por ser um. O campeonato tá funilando, minha gente. Então, muita gente tá brigando por alguma coisa. Então, vocês têm que ter atenção, porque os times entram para poder disputar mesmo alguma coisa na tabela. Então, é um jogo muito aguerrido, tanto na Série A como na Série B. Então, esse aí é os nossos palpites, gente, minha galera. E a gente vai pensar que. A gente vai tentar, aliás, né, ver se fechar esses 14 pontos aí difícil, né? Aí é você que tá do outro lado aí. Quantos pontos você fez na outra grade? Diz aí pra gente. Comenta aí.
quantos pontos você fez, de onde você é. Vamos trocar umas mensagens legais aí, tá? Pra ver se a gente consegue fechar essa grade aí, tá? Galera, muito obrigado. Como eu falei aí, você que é novo, se inscreve. Você que é antigão, compartilha, deixa seu like. Gostou, não gostou, deixa sua opinião. Eu adoro opinião. O importante é participar, tá? Galera, muito obrigado. Eu espero que eu tenha contribuído com os palpites. Que Deus abençoe a vocês e uma boa semana, restante de semana. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.